Boa noite, pessoal. Começando mais um Traders Cast aqui. Hoje a gente tem a participação especial do Arlindo, que ele vai falar um pouco das teses aí, comentar. A gente já conversou aqui um pouco no bastidor, mas ele vai explicar aí para vocês. Entende muito ali de saneamento, óleo e gás. Ele faz a carteira valor do TC, tá? E tem as lives mensais também. E a gente está com o Marx aí, o Kevin também aqui do time de contribuidor. Queria já abrir aqui e falar para vocês que hoje é um dia bem legal para o TC, né? A gente subiu duas novidades no aplicativo. Um, que é o Dominando o Mercado, que você consegue acompanhar ali quem está acertando os trades, seguir as pessoas, conversar com as pessoas. Então, esse ranking é em tempo real, com as operações reais, tá? Fica no explorar. E também a gente subiu a performance da carteira. Vocês conseguem olhar agora, pô, minha carteira tá melhor que o IFIX, tá melhor que o CDI, tá bem legal, tá? E essa performance da carteira, ela considera todos os eventos, tá? Então, a empresa teve split, teve dividendo, tudo vai estar ali. Boa noite, queridos. Boa noite, Massa. Boa noite, pessoal. Beleza? Fala. Vambora. Posso puxar aqui? Pergunta para Arlindo? Hoje a gente vai metralhar ele aqui de perguntas. Bora. Já tô com Bora? as minhas prontas aqui. Bom, não, brincadeiras aqui, parte, mas vamos lá. O importante é entender um pouco essa dinâmica aí, né? O Arlindo, como o Massa falou, vocês sabem, ele faz a carteira valor do TC. Eu acho que antes de começar, Lindo, seria legal você explicar o que é a carteira valor, Boa. qual que é a ideia dela, né? Uma alocação em ações, como funciona, como você filtra as teses. Eu acho que a partir daí, de repente, a gente podia ir debatendo elas. O que você acha? Boa, vamos lá. Boa noite aí, pessoal. Prazer aí estar... Essa é minha casa, né? Eu trabalhei aqui há uns bons anos. Enfim, hoje eu estou na economia real. Mas a gente respira mercado financeiro, né? Você encontra ali os amigos aí que a gente faz no mercado. Você está sempre falando, o que você está comprado aí, cara? O que você está olhando? O que você está vendido? O que você acha da eleição? O que você tomou ferro esse ano aí, enfim. Enfim, aí a gente iniciou esse projeto aí da Carteira Valor no começo desse ano, acho que março. E assim, respondendo a pergunta do Fernando, né? Essa carteira ela é muito feijão com arroz, tá? Então, assim, alguns de vocês aí que estão assistindo podem olhar a carteira e... Pô, isso aqui não é pra mim, mas vamos lá, né? Acho que tem uma grana ali que você... Cara, isso aqui é bem... eu não quero fazer muita aventura com isso aqui. Cara, compra a carteira valor e você não vai ter muito problema. Então, a ideia é você ter ali empresas boas geradoras de caixa, que pagam dividendo, você vai reinvestir esse dividendo e o objetivo da carteira, naturalmente, é fazer uma gestão ativa de ações e, com isso, bater o Ibovespa, né? Quem quiser ali tomar um pouquinho de alavancagem e tal, e comprar carteira, enfim. A ideia é a gente seguir abrindo esse alfa, né? Então, assim, vocês não vão... Até gosto ali de algumas teses de deep value, enfim, algumas coisas mais exóticas, né? Mas nessa carteira em si vocês não vão achar. Então, vai ser uma coisa, assim, bem feijão com arroz, tá, Max? Mas sem perder essa essência, né, de análise fundamentalista, de fazer ali uma análise bottom-up bem raiz mesmo. Acho que a ideia central da carteira é essa. Boa, legal. Então, para quem está ouvindo aí, é uma carteira que é para ter uma alocação de carrego, né, Arlindo? Isso. A galera que quer, de fato, não é comprar pensando em 3 meses, um mês, é para montar, de fato, uma carteira que vai bater o mercado, que a intenção é bater o mercado, Exato. com ganhos consistentes, preferencialmente revestindo dividendos, né? E eu já olhei a carteira desde o dia 1, acho que a gente está indo para o 4º, 5º mês, talvez, né, Arlindo? Isso. E, assim, eu gosto muito dessa carteira. Desde que ela foi montada, eu acho a formulação dela bem legal. Para quem não conhece, eu acho que vale a pena acompanhar. Fica em relatórios no TC, né? Todo mês o Arlindo coloca ali. Isso. Aproveitar aqui e puxar mais uma, depois o pessoal fica à vontade também. Tem essa carteira, claro, a gente vai debater em cima dela, mas a gente gosta de saber a preferência, né, Arlindo? Assim, o que é hoje a maior alocação, as maiores convicções lá, que você acha que poderiam buscar mais alfa nessa carteira e por quê? Boa. Vamos lá. Seguindo esse racional do portfólio, e até talvez um pouco meio contra o consenso de mercado hoje, mas a gente ainda gosta muito de posições de óleo e gás.
E aqui eu não estou falando de, o petróleo vai para 80, vai para 90, não é nada disso, né? Não é nenhum call macro. Mas você vai ver que a gente ainda tem uma posição bem relevante em Petrobras e em Prio. Até estava falando com o Massa aqui outros nomes do setor de petróleo, acho que tem coisas interessantes hoje, inclusive Brava e PetroRecôncavo, que não estão na carteira, mas que a gente pode comentar aqui um pouquinho também. Petrobras, você tem ali um momento... Tá falando da Petrobras, maior empresa do Brasil, e você está crescendo produção 2 dígitos. Então já tem aí mais de 2 anos que a companhia está colocando novos FPSOs para dentro de casa, né? Conseguiu fazer a antecipação, inclusive, da entrada de alguns navios plataforma. Então, se você pegar ali os relatórios de produção e vendas do segundo TRI de 25 e do primeiro TRI de 25, você vai ver ali crescimento de produção de 2 dígitos, né? E como a Petrobras ela já tem ali 1,9 milhão de barril sendo refinado dia, cada FPSO novo, cada incremento de produção novo, tudo isso é receita de óleo cru exportado, né? Então, por mais que a gente tenha um preço de Brent um pouco mais baixo, né? A gente está falando ali de 65, 67 dólares, a gente vê uma boa geração de caixa livre ali. O que pega um pouquinho no curto prazo, né, que eu diria que está incomodando ali um pouco, é a questão do CAPEX, que eles fizeram uma aceleração de investimento recentemente, e o copo meio cheio, né, nesse incômodo aqui, é que esse CAPEX está sendo feito no EIP, né, na exploração e produção. Então, veiculava muito, né, que após o PT ali, a empresa vai comprar a Braskem, vai recomprar a refinaria lá da Bahia, Tinha até energia offshore, né? energia offshore, vai tomar a Vibra de volta. E assim, nada disso saiu. Todo o CAPEX, que eu diria non-core da empresa, ele está sendo feito ali quase que em conta-gotas, tá? Mudou ali o Prats, entrou a Magda, enfim. Mas a gente acha ali que operacionalmente tem umas coisas ruins também, tá? Se a gente for olhar preço de derivados hoje, a gente tem o diesel russo, né? Que acaba por atrapalhar ali as margens da empresa. Mas politicamente é bom, porque o preço fica mais baixo aqui no mercado interno. Mas, posto tudo isso, a gente acha ali que é um case que ainda vai te entregar ali um retorno de dividendos em 2 dígitos, tá? Então, a gente ainda segue com Petrobras. E a segunda Só posso interromper rapidinho, Vai lá. Danilo, só para aproveitar o tema? Você falou dos investimentos, né? Ela de fato não fez nada tão grandioso, Vibra, etc., ou na Braskem, mas hoje tem um tema que assim é mais novo, né? Queria entender sua opinião, se de repente muda, né, alguma coisa. A Petrobras tendo pretanol, né? Etanol de milho, parece. E Sim. aparentemente está meio que certo. E não é o core business, Não. né? Apesar de ter alguma sinergia com energia. Você vê isso sendo impactante de alguma forma? Muda alguma coisa na visão, não? Acho assim, depende De novo, você já deu a minha resposta, né? Acho que não deveria fazer nem um centavo em CAPEX nisso. Não é o segmento que a empresa... Você tem ali literalmente um mar de oportunidades no EIP, tanto no pré-sal, que ainda vai atingir a maturidade de produção, como a nova fronteira exploratória lá na margem equatorial. Então, você tem ali zilhões de reais para se fazer em CAPEX nesses ativos, tá? Então, isso posto, não acho que é um segmento ali que a empresa devesse avançar. Mas assim, eu até coloco esse cara nessa caixinha da eólica offshore e nesses outros exemplos que eu dei. Por enquanto, na nossa visão, né, não vai ser nada assim que vá consumir uma grande quantidade de CAPEX a curto e médio prazo. E aqui, sem querer adiantar possíveis assuntos que vocês queiram colocar, mas, cara, ano que vem tem eleição, não sei, enfim, mas, cara, se muda o rumo das coisas aqui no Brasil, você vai ter um planejamento estratégico que vai ser deixado de lado e, na minha visão, vai meio que voltar ao que vinha sendo feito ali no governo do Bolsonaro, do Guedes, enfim, que era uma empresa voltada mais à exploração de águas profundas, fez ali diversas vendas de ativos, enfim, então talvez a gente tenha aí uma mudança bem relevante de trajetória. Mas, assim, sendo bem direto à tua pergunta,
Eu acho que eles podem fazer alguma coisa ali a médio prazo, tá? Nesse segmento. Não acho que seja legal, mas que isso não chega a incomodar a tese. Óbvio, se for uma coisa que começa a acelerar muito e muito rápido, que de novo eu não acho que vai acontecer, a gente reavalia sem nenhum problema, sem nenhuma paixão aqui. Parte dessa tese, desse investimento da Petrobras, aí, pelo que eu estou entendendo, também tem essa visão da troca de governo. Você acha que é um investimento bom, mesmo no governo atual? Por exemplo, se o Lula, o governo atual, ganha ano que vem, você acha que dá para manter a tese ou não? Porque eu pergunto até porque eu acompanho as cartas de algumas gestoras, né? E tem uma em especial que eu acompanhei, que é a Vista, que eles têm uma tese short em Petrobras. E um dos argumentos que eles trazem, né, é justamente que a Petrobras está gerando um caixa operacional relevante, aí 40 e poucos bi, né? Só que ela gasta quase tudo com CAPEX em leasing e juros. E aí você sobra pouco desse caixa e a empresa ainda está pagando dividendo, né? Então, a expectativa deles é que eles acabem tendo que, em algum momento, cessar esse dividendo, e eles têm uma tese short de Petrobras em cima disso. Então, aí minha pergunta é, você acha que mesmo sem a troca de governo, é um investimento que se sustenta ou não? Isso daí depende muito das eleições, né, Arlindo? Tá. Cara, é o seguinte, a gente... eu acho que mesmo se trocar governo, a gente sempre está olhando o micro ali basicamente todo dia, né? Então, se a gente vê de fato uma mudança radical ao que a gente desenhou da tese, a gente zera, até meio contra-intuitivo, mas mesmo se mudar governo e eu achar que a empresa está indo para um caminho que ela não deveria ir, a gente zera sem nenhum mistério. Então, assim, essa resposta de, o Lula reelegeu, hoje vamos manter Petrobras ou não, isso vai depender basicamente do desenrolar do dia a dia da empresa, tá? E mais um ponto aqui, até para contrapor um pouco essa tese que você colocou, acho que tem alguns sinais ali, possíveis sinais positivos da empresa, que algumas colocações da diretoria quanto ao CAPEX, né? Cara, você está falando agora de um Brent um pouco menor, não tem muita mágica para se fazer. Você vai gerar menos caixa e o governo precisa de muito dividendo, mas também quer que ela faça muito investimento. Então, a Magda ela já colocou que deve desacelerar um pouquinho ali algumas linhas de CAPEX. Então, eu não acho também, Kevin, impossível de, por exemplo, no plano estratégico desse ano, que vai ser divulgado ali mais para o final do ano, a gente ter ali alguma revisão de CAPEX um pouco mais para baixo, tá? Então, acho que tem um espaço ali de manobra, né, da empresa para ela readequar essa geração de caixa. Acho que tudo isso posto, um Brent ali médio de 60, 65 dólares e o custo de extração ali no pré-sal, coisa de 6,80, 7 dólares o barril. Acho que a gente ainda está falando ali de uma geração de caixa livre bem interessante, né? Se diminuir o CAPEX, aí eu acho que realmente vai dar porrada, né? Até porque, comparando com pares estrangeiros, né? Se você comparar com empresas estatais até de outros lugares aqui da América do Sul, Colômbia, Argentina, a Petrobras tem múltiplo até abaixo dessas outras empresas, né? Então, dá até para pensar que tem aí uma expansão de múltiplo para a Petro. E assim, a gente está falando de um carrego de 2 dígitos, né, de dividendos. Então, você está reinvestindo ali esse cara num yield que está sempre alto, né, por esse desconto de estatal. Então, é um papel ali que a gente acha bem interessante, né. E no segundo lugar, que também é óleo e gás, é a Prio, né. Essa tá um teste de paciência aí já há um bom tempo, né. Eu acho que não sei se alguém vai duvidar aqui da capacidade operacional da Prio, né? Acho que isso a empresa já se provou. Agora, cara, tem coisas ali que você não estão sob controle da empresa que vem amarrando o papel, e aí não tem muito o que fazer. Você está com dados operacionais ruins, se você tirar acho que é 40 mil ali, 40 mil barris dia de Peregrino, e você olhar os ativos, a produção dos ativos ex-Peregrino, ela está bem pior do que há 1 ano, há 2 anos atrás, tá? Então, você tem ali licenças do IBAMA que não saíram, tal, tudo mais.
Você tem o Arro que teve ali diversos atrasos, então o campo já deveria estar rodando ali, se você olhar as curvas de certificação de reserva ali de 2 anos atrás, por exemplo. Então, e você teve agora recentemente também o empecilho lá no campo de Peregrino também, que acaba por impactar a Prio, porque a geração de caixa do ativo já é da empresa. Só que assim, todos esses pontos que eu coloquei, aí não sei se vocês vão concordar, mas eles não são estruturais, né? Não é uma coisa assim que aconteceu e a empresa, a partir de agora, ela está pior. São pontos que tendem a se resolver com o tempo. Óbvio que eu queria que se resolvesse agora às 7 da noite do dia 10/9 de 2025. Mas vai acontecer? Não vai. O Arro é pro início de 2026. Então, porra, você comprou hoje abril por, sei lá, tá R$ 37, 37 e pouco. E daqui a 2 semanas foi para 35, aí você vai ficar irado comigo. Mas, pensando ali com um pouquinho mais de paciência, mais para 26, o campo de Peregrino, a empresa de fato assumindo ele, acho que tem bons gatilhos ali de valor para destravar, tá? Brent mantido ali nos 60, 65 dólares. Também acho que não é um call macro de novo, né? Não é petróleo aqui que vai para 90 dólares. Mas acho que no micro ali os caras sabem muito bem o que eles estão fazendo, mas estão passando ali por empecilhos que não dependem deles. E complementando aí, Arlindo, esses problemas, né? É claro, teve um erro ou outro que é da Prio, né? Um compressor que deu problema, atrasou em Frade, em Albacora, coisas que acontecem da operação. Mas o grosso começa com o atraso do IBAMA em Arro, né? Porque atrasou toda a campanha de ramp-up em Albacora, que também atrasa a campanha em Frade. O cronograma original, né, como você disse, era para, além de ter começado o Arro já no ano passado, era para nesse ano ter tido o ramp-up de Albacora, né? Exato. Albacora iria para 50 mil barris, enfim. Vai ser só em 27 para 28 agora. Não, 27 é Albacora, né? Eles vão antecipar a Frade, trocaram. E muita gente confunde, tem gente que não só olha os números e pensa, caramba, agora os campos estão depletando, tá ficando sem petróleo. Não é isso, né? Ela vai furar mais poços, né? Frade vai voltar um belo dia para 40 e poucos mil. Albacora vai um dia para 45, 50, né? Mas é o que você falou, tem que ter um pouco de paciência. E uma coisa que é legal é que esse barril, é claro que a gente quer hoje essa geração de caixa, né? Sim. Mas não é uma geração de caixa perdida. É uma geração de caixa postergada. Exato. E, ao mesmo tempo, a empresa é geradora de caixa, não tá se embananando, né? Mesmo com esses reveses, né? E outro ponto, você falou de Arro, cara, o Arro tem um TIM de $1, né? É brutal cogitar isso, né? Os poços que fazem 10 mil, eles fazem 15, se a Prio quisesse, né? Eles vão fazer 10 porque é para seguir a curva deles, né? Mas aquilo ali é uma máquina. Assim, é questão de tempo. Você tá falando hoje de pouco menos de 100 mil barris, né, cara? Um ramp-up ali, o negócio produzindo 60 mil, é 60% de produção num campo, né? Então, assim, Sim. é literalmente paciência, cara. É comprar ali, você vai gerar tua carteira ali, a gente tem 10% hoje de Prio, né? Então, com essas quedas aí, enquanto você tem papel mais pro doméstico andando ali no índice, você vai perder um mês ou outro do índice e vai ficar, pô, cara, o que eu tô errando aqui? Mas acho que é paciência, cara. Acho que eu tô bem confortável em carregar o papel. Boa, legal. E acho que para finalizar o quadro de petróleo, você falou de Brava e PetroRecôncavo, né? Acho que é até legal falar de Brava, muito assinante nosso tem, acompanha, né? E assim, já que você falou que tá gostando, dá para ver, né? A empresa melhorou muito no micro. Sim. Você consegue elaborar um pouquinho aí que você tá vendo para Brava? Cara, acho que é o seguinte, né? Você tem ali. Eu vou repartir aqui a Brava, né? Em 3R e Enalta, né? Acho que para quem acompanha esse case um pouco mais de tempo, vai entender bem aqui o que eu vou colocar. Nesse recorte, você tem ali quando você olha Enalta, né? A parte offshore hoje da empresa, cara, o negócio tá muito bem. Tá evoluindo, tá com evolução interessante. Acho que até já passou a Prio no consolidado, na produção, por enquanto, pelo menos. Então, acho que tem um caminho aqui interessante em produção e comercialização desse óleo para a empresa desalavancar. Isso olhando o offshore. No onshore, né, e aí seria a antiga 3R,
Eu acho que a empresa hoje ela roda não como ela deveria, então eu estou falando ali de um custo de extração onshore, né, em terra, de quase $20 o barril. E se você pegar o custo de extração da Petrobras em terra e águas rasas, você está falando ali de $16. E se você pegar a PetroRecôncavo, que é ainda mais eficiente do que a Petrobras na parte de terra, né, na parte onshore, você está falando de algo entre $13 e $14. Às vezes tem um derrapa aqui, sai um negocinho um pouquinho melhor aqui e ali, mas você fica nessa faixa. Então, nessa parte onshore da Brava, eu não acho que era uma expectativa que eu tinha ali no passado, mas eu não acho que a parte da 3R da Brava ela vai convergir para o que é a PetroRecôncavo. Eu acho que você precisa de um turnaround operacional muito relevante, muito significativo para ser feito ali, que, pelo que eu venho vendo, não deve se materializar a curto e médio prazo. Só que eu acho que quando você faz esse blend, né, de onshore e offshore, a gente ainda não tem em carteira hoje o papel, mas eu acho que a empresa vem conseguindo mostrar uma evolução interessante, tá? Acho que fica ali no nosso radar. Mas, por Petro e Prio a gente achar ali melhor assimetria, a gente prefere estar com esses dois. Boa, legal. Eu também eu vejo dessa forma, né? É legal, mas quando compara, principalmente no meu caso com o Prio, assim, eu acho que o risco-retorno não fica tão equivalente, né? Exato. Boa. E Massa e Kevin, que vocês querem puxar aí? Queria puxar agro, eu até tava trocando uma ideia com o Arlindo antes de abrir o programa, qual que era a opinião dele, acho que ele tem uma visão bem legal aí, e eu até perguntei de Randon, se der para você explicar um pouco pro pessoal ali, o que você vê no agro, qual que seria o cavalo ali que você mais gosta para surfar essa possível melhora do agro, porque no fim tudo é ciclo, né? Exato. Piora, aí os produtores param, aí depois o ciclo começa a melhorar e volta tudo novamente. Exatamente. O negócio é acertar o ponto do ciclo, né? Que você Exato, sempre a tem parte que mais você difícil. tá comprado, tá vendido. Acho que não é novidade para ninguém aqui, todo mundo tá careca de saber, né? De escutar que o agro tá ruim. Você pega vários papéis aí da Bolsa, soja, a própria Randon, Kepler, a carteira de crédito do Banco do Brasil, enfim, que o negócio tá muito ruim. Então, isso posto, né? Você pensando em que a gente está num pico de Selic, então a gente pode estar falando ali do início de corte final desse ano, talvez mais para o ano que vem. Então, o juro, naturalmente, ele tende a cair e o ciclo do agro dá essa virada, né? Essa virada de chave operacional também. Então, a gente tem alguns papéis na carteira para aproveitar essa possível virada de chave. O primeiro que você colocou, né, a Randon, que a gente tem um pouco menos em peso, né, em participação percentual na carteira, por ser um player um pouco mais alavancado. Mas a gente fala muito do agro, né, por a empresa naturalmente vender implemento para o agro, só que a Randon hoje ela está muito mais diversificada do que você pegar a mesma empresa há 3, 4, 5, 10 anos atrás, né? Então, você tem ali outras linhas de negócio que estão sustentando a empresa nesse momento de ciclo ruim. Então, não é um papel que vai entrar em turnaround ali porque o ciclo do agro está ruim. Mas você tem ali uma participação bem relevante na Fras-le, né? 40 e poucos %. Que você acaba, por comprar Randon, né? Você acaba comprando indiretamente ali a Fras-le com desconto, né? Empresa que tem um operacional muito redondinho, uma geração de caixa, pagamento de dividendo bem interessante. Então, a gente acha que por a Randon estar bem alavancada e estar num ciclo do agro muito ruim, a gente quer acertar nesse pontinho aí do low de ciclo para surfar uma recuperação de um juro muito mais baixo, então encargo financeiro ali bem menor no balanço da empresa e um operacional mais forte também, pensando ali em 2026 numa retomada do agro. E um outro papel exposto ao agro que a gente tem em carteira, e esse a gente até tem um pouco mais de convicção, não por confiar menos na Randon, não é isso, né? Mas pensando aqui em estrutura de capital, né? A gente está falando ali ainda de uma Selic de 2 dígitos,
Então, você ter um cara que tem uma menos dívida no balanço, né? Carregar essa dívida, você ter menos dívida, você vai estar carregando ali menos encargos financeiros, que é a Kepler Weber, né? A Kepler, desde o quarto tri de 24, ela vem reportando números bem ruins, assim, também, né? A crise no agro pegou bem ela, então você tem ali o principal segmento de fazendas, caiu bem ali as receitas. Só que, a exemplo da Randon, né, que eu coloquei, você tem uma empresa que também está bem mais diversificada. Então, você tem ali a linha de negócios internacionais com a Argentina, que tá bem, tá, nesse ano, então segurou bem as pontas. E você tem um segmento de reposição e serviços, que foi a aquisição que eles fizeram da Procer, que também está segurando bem as pontas. Então, é outro player que, cara, você com Selic mais baixa, né, com crédito mais barato ali para o agro, a gente acha que é um bom cavalo ali para você ter exposição. E até a gente ter um pouquinho mais de Kepler na carteira, em comparação a Randon, é um cara que, cara, tá caixa líquido, então assim, porra, vamos exagerar aqui e dizer que o lucro dela vai ser 0, né, no próximo trimestre. Cara, você não tem encargo financeiro ali depois do lucro para cobrir, né? Não tem serviço da dívida muito, muito relevante. Então, mesmo nesses resultados low de ciclo, é um cara que está te pagando dividendo. Então, assim, você está comprando, a gente acha que nesses R$ 7, R$ 8, não há uma chance muito grande, né, de perda permanente de capital. E você vai esperar o ciclo virar e você colher ali um melhor retorno. E só para concluir aqui, Randon, só para vocês terem uma ideia, se a gente for para o outro extremo, né, se vocês olharem aí até no TC aqui mesmo, Análise de Investimentos, olha os números da empresa de 2022, que o agro estava voando. O cara está falando de um ROI de 40 e poucos %. E hoje, no low de ciclo, a empresa está entregando um ROI de 20. E tudo bem, tá 2 vezes book, beleza. Mas isso só para vocês terem um range, né, do quão a empresa, virando o ciclo, você tem ali espaço para a empresa entregar de valor. Então, é um case ali que a gente, também com uma boa dose de paciência, eu acho que é bem, bem interessante. Boa. Vamos, vocês olham? Cara, a gente está olhando, mas para essa caixinha do agro hoje, a gente... Esses nomes vocês acham melhores? Esses nomes sim. Mas, pô, também todo o Simpar ali, né? A gente teve uma conversa, né, cara, em janeiro. A gente tava bem mais fácil o mercado ali de escolher os papéis. Acho que todo esse pessoal aí do grupo Simpar, com essa Selic aí atingindo o topo, acho que são cases bem interessantes também, porque você tem um operacional bem legal, mas o juro ali mói tudo, né? Machuca, né? Exato. Mas nessa caixinha do agro a gente tá Kepler e Randon. Boa. Boa. Eu queria puxar uma, na verdade, até por curiosidade, que me fizeram essa pergunta, eu não acompanho tão de perto case, me fizeram essa pergunta e eu não soube responder, Arlindo, talvez você saiba. O governo americano tirou aí as tarifas em relação à celulose, né, parece, do Brasil, tinha uma tarifa de 10% e a Suzano caiu pra caramba hoje. Qual que é o impacto disso? Você vê que tem alguma relação? Enfim, como que isso vai para o papel e o que você está vendo aí para a Suzano também? Boa. Suzano a gente tem ali 10% também. Acho que pensando mais a curto prazo, né, essa queda está muito mais ligada com a correção que a gente teve no preço da própria celulose. Você tem muita exportação ali para a China também, então operacionalmente beleza, óbvio, né, tirando a tarifa ali desse produto, você tem um ganha-ganha aqui no papel. Só que a tese de Suzano, assim, ela é tão simples quanto, cara, é um case que você fez um capex imenso, assim, um colosso de dinheiro ali no projeto Cerrado. Esse projeto ele foi concluído em julho do ano passado. O ramp-up dele foi uma coisa assim bem, bem surpreendente, positivamente até para Suzano. Então, operacionalmente, você está comprando um papel que está bem melhor, está produzindo mais, está gerando mais caixa. E que eu falei que a tese é muito simples dela usar esse caixa para desalavancar. No ano passado, acho que teve uma sinalização muito ruim da empresa quando houve aquelas notícias dela comprar, acho que era International Paper, nos Estados Unidos, que aí você iria exigir uma dose de alavancagem absurda,
E o mercado bateu sem pena, o papel derreteu, e assim, o mercado com toda a razão, tá? Pô, cara, como é que você ainda nem terminou direito o Capex do Cerrado e você já quer me alavancar assim de um jeito bizarro? Eu não quero isso. Então, a administração entendeu o recado do mercado. Você pode alavancar para comprar ativos se você acha que cria valor e ignorar o que o mercado tá te falando? Pode fazer. Agora, acho que uma dosezinha de parcimônia também é interessante, né? Cara, terminei o Cerrado agora, deixa eu desalavancar um pouco, gerar um puta de um caixa, fazer uma recompra de ação, começar ali a dar um dividendo um pouco mais recorrente para o acionista e mais para frente. Não vou ensinar aqui a Suzana a fazer o negócio dela, né? Mas acho que algumas dosezinhas ali desses sinais para o mercado, e eles deram isso, eu acho que dá para... Eles retomaram, né, a confiança do mercado. Então, assim, a tese de Suzano é tão simples quanto isso, né? Eles, de fato, apresentarem uma desalavancagem ali interessante e começarem a devolver esse caixa para o acionista. Acho que bem grosseiramente é isso. No final não compraram a International Paper, mas compraram a Kimberly-Clark, né? Mas foi no molde ali bem mais interessante, né, para a empresa. Não, e tamanhos, né, cara, assim, Sim, você tava Não vai falando... passar de 3 vezes de alavancagem, é muito mais Não tem o razoável. gás, etc. Exato, Ela tá mal de momento porque o mercado não tá olhando muito commodity, né? A celulose caiu, o câmbio tá fraco, câmbio né? fraco, exato. Um belo dia o Ibov vai ficar meio cagado, o câmbio vai estressar um pouco e vão comprar a Suzano e Clabin, né? Como sempre acontece, né? Mas, enfim, tem razoável tranquilidade ali no carrego desse papel também. E quanto que tá pagando de 8%, 9%? Dependendo ali de quanto fica o câmbio, a gente tá com esse número aí, 7%, 8%, até um pouco mais conservador. Um bom carrego. Boa. E você falou de agro ali mais cedo, né? Cara, o que eu acho interessante do agro, eu gosto muito de empresa do agro, né? Inclusive, acho que foram as que eu mais olhei recentemente. Você falou de Randon, né? Eu tenho um amigo que é muito próximo ali do pessoal da Randon, a cada 20 dias, mais ou menos, ele conversa com o pessoal lá. Eu só não quis comprar ainda por ter um pouco de receio é que assim, a Randon é maravilhosa, né? Acho que ninguém discute isso, né? E de fato o ciclo macro tá sendo bem punitivo com ela. Mas como é alavancada, Sim. teve um follow-on que não foi suficiente. Aquela coisa, né? Você falou de Kepler também, por exemplo. A Kepler roda muito bem, né? Vamos combinar. Assim, tudo bem. O ciclo não tá bom, mas ela roda bem. Sim. A empresa, ela segue caixa líquido, ela consegue gerar caixa, e no limite consegue não se alavancar e mantendo o pagamento de dividendos, né? Então, assim, você tem uma historinha muito tranquila na Kepler, como você bem falou, a parte de serviços, né? Que eles foram maturando nos últimos anos, está vindo a calhar nesse momento mais negativo, né? Porque, infelizmente, é ruim, né? O aço fraco, repassa pouco, margem cai, vende menos, não tem muito o que fazer, mas isso vai passar. Só que quando você vai para a Vamo, por exemplo, vai para a Randon, eu fico um pouco preocupado, não é porque a empresa seja ruim, Sim. mas aí quando a alavancagem está alta, né, o tempo não te ajuda. Se esse ciclo, exemplo, né, pode durar de repente mais 2 meses, né, Arlindo, e começa a melhorar, e vai ser uma maravilha. Mas eventualmente dura mais 6 meses, mais um ano, ou piora antes de melhorar, né, vai saber. Aí a alavancagem ela vira um grande inimigo, né, do equity, né? É a única coisa que me deixa um pouquinho pé atrás, mas eu gosto muito, cara. Tô tentando acompanhar de perto. O que a gente faz é fazer essa dose no peso, né? Como eu falei aqui, a gente tem mais Kepler do que a Randon, justamente para fazer essa dosagem, né? Você pode acertar o papel, mas se errar o peso ali, isso pode te machucar. Então, é o que a gente tenta dosar. Certeza. Não tem como acertar fundo de nada, né? Impossível, dá pra... Você olha alguma outra coisa de agro, além dessas? Cara, está bem no meu radar Banco do Brasil. Aí, assim, agro, Banco do Brasil, mas tô falando aqui da carteira de crédito, claro. né? Mas Deixa de ser agro, né? A 06 Book ali, puta, óbvio que o ROI foi destruído ali para 8%, né? Teve um golzinho de mão agora, né, com o governo, né? Ajudou bem.
Fez preço, né? Subiu bem recentemente Sim. por conta disso, né? Mas acho que a 0,6 do book ali, cara, acho que um pouquinho de paciência também. A gente não. Em bancos hoje a gente tá bem conservador hoje com o Itaúzão e o Banco Mercantil ali, que a gente pode falar também. Mas acho que é um cara ali para ficar no radar também, assim, pelos mesmos fundamentos, né? Você tem um cara ali que tem uma carteira de crédito gigantesca no agro, que tá 0,6 do book, então já tem muita coisa precificada, né? Acho que talvez em provisões ali venha. É difícil acertar isso também, mas talvez isso ainda machuque ali algum resultado do terceiro tri. Mas acho que o primeiro e o segundo trimestre já tem muito estoque, né, disso ali no balanço. Então, acho que é um cara ali interessante também para manter no radar. Boa. Já aproveitando que você tem Itaú na carteira, essa tese de Itaú é uma tese mais defensiva, porque, enfim, é o melhor banco, a gente sabe que crédito aqui provavelmente vai dar uma desacelerada no segundo semestre, talvez até aumentar a inadimplência, e o Itaú sempre, historicamente, é o que menos sofre com isso, né? E fora o ROI que está entregando e tudo mais, então, assim, é uma tese mais defensiva agora, nesse momento, porque, querendo ou não, é um banco que já está aí 2 vezes price to book também, né, Sim. Arlindo? Ou você está vendo essa transformação histórica aqui que eles estão colocando, com essa mudança do legado que eles têm lá, trazendo, enfim, eles falaram de demitir até 10 mil funcionários nos próximos anos, que pode aumentar a eficiência do banco. É essa tese de, tipo, crescimento de ROI no longo prazo, ou é mais um case defensivo aqui da carteira no curto prazo? Cara, acho que eu não gosto de ficar em cima do muro, mas se eu disser que é 50-50, é mais ou menos isso aí, tá, Kevin? Se você, pô, volta 5 anos atrás e fala pra qualquer pessoa que você tá comprada no Itaú. Era caro, né? Sim. Não, tá caro. Tipo, tá, cara, você não tem uma pimentinha aí pra mim falar? Bota uma coisa aí, alguma outra coisa aí mais interessante, né? Mas Itaú não. E aí você volta agora, vem agora, né? Acelera 5 anos no tempo e vem pro Itaú de agora. Então, assim, sim, você tem chamado um porto seguro aqui, que coincidentemente o Itaú é dono, mas você tem uma parte da tese que sim, é bem por conservadorismo. Então é um banco que, cara, porra, tá com um ROI de mais de 20% e que está acelerando a carteira de crédito e com inadimplência muito ruim, né, agora, isso não tá batendo no banco. Então os caras não tão conseguindo crescer o crédito sem dar dinheiro para qualquer um e quando vem um estresse macro ali, você tem que limar a carteira de crédito. Isso não está acontecendo no Itaú. Então você tem essa parte da tese que é mais um conservadorismo. E você tem o outro lado que é justamente o que você colocou, né? Um cara ali que está conseguindo ganhar eficiência, né? Até, enfim, virou mídia aí essa semana. É um corte aí que o Itaú fez bem recentemente. E, cara, é isso, né? Crescimento de carteira de crédito, mesmo devagarzinho, mas mantido um ROI ali de mais de 20%. Acho que tem essa parte da tese também dele ir ganhando essa tração e você tem players ali que ficaram mais fracos, né, nos últimos anos. Então você tinha Bradesco ali muito bem, mas ali 21 para 22 errou a mão bem feio, tá se recuperando agora, mas acabou que ficou para trás. Tinha Banco do Brasil ali também rodando com esse ROI na casa dos 20%, mas também teve esse problema agora no agro. Então, acho que a liderança dele, ele abriu um bom gap aí para os demais. Então, acho que, sem querer ficar em cima do muro, a tese tem esses dois lados aí, cara. Legal, legal. Boa, legal. Ô, Alinda, tem um setor que eu olhei recentemente, eu não sei se você já viu, mas aproveitar para perguntar. Você já olhou sucoenergéticas no Brasil? Cara, bem pouco, assim. Acho que ciclo, né, desse setor, eu acho um pouco mais difícil, tá? Do você compreender e até acertar ali. E até por questão de alavancagem também, a gente está deixando um pouquinho de lado. Boa, legal. Realmente o ciclo tem milhares de variáveis, né? É a colheita no Brasil, é a colheita na Índia, o quanto tal país está comprando, deixou de comprar, muita coisa. Se choveu mais ou menos, né? Mas é legal, é um setor que eu gostei de estudar. Mas assim, pegando um low de ciclo ali é para dobrar, né? Mas o problema é É aquele acertar isso. clássico, né? Isso aí tem 3 listadas, né?
Tem a Raízen, tem a Jalles e a São Martinho. Uhum, sim. Aí sempre tem aquela coisa, a que faz muita merda, a que faz menos merda, a que não faz, né? A que faz muita merda quebra. A Exato. Raízen quebrou, né? Tá sendo salva aí, vai passar por isso, né? Vai, Mas mas enfim, erraram ali um bocado. A Jalles não é que, pô, o ciclo foi muito ruim, né? Mas sim, se embananaram um pouco. E a São Martinho, né? Que eu acho que é a líder que eu comprei recentemente. Ela, obviamente, o ciclo também tá ruim para ela, mas a empresa segue rentável, né? uhum, Não se alavancou, etc. E nessa é bem legal, né? Você conseguir filtrar qual a empresa que está indo. Aquela coisa, né? Igual o low ciclo de celulose que você compra, a Suzano, né? sim. A Suzano vai passar por isso. Ela é um dos melhores, os produtores mais competitivos do mundo, né? Se não o mais competitivo. Eu acho que para São Martinho e açúcar é parecido. Enfim, só um comentário do setor. Não, mas... Mais alguma coisa aí, gente? Eu estou muito curioso para saber da tese de Wiz. Que assim, o Wiz é um case que eu acompanhava muito no passado. Teve todo aquele lance, né? Que eles perderam o contrato com a Caixa, o mercado derrubou pra caramba o papel, porque era a principal fonte de receita dele anos atrás, né? E aí a empresa começou a se recuperar forte. Era o Everton Peixoto, né? Que era o CEO. O cara tava fazendo a empresa crescer pra caramba. E aí ele foi demitido ali no início de 2023. E aí a tese meio que virou de novo e eu parei de olhar desde então. Mas era uma tese que eu gostava muito. O que você tá vendo aí nessa Wiz, Arlindo? Cara, acho que, assim, um papel bem feijão com arroz, tá? Acho que não tem um crescimento muito relevante aqui da parte de seguro deles, mas acho que tá pagando um dividendo ali em torno de 8%, então não tem nenhum destravamento de valor de curto prazo, mas acho que tudo que você colocou, né? Eles conseguiram passar ali por todos esses desafios, então acho que tem um carrego interessante também. Acho que tem um ponto ali que pode ser algum gatilho, né? Eles conseguirem mais alguns novos contratos e ter uma diversificação maior de receita quanto a essa questão da caixa. Mas também é um carinha ali, mesmo menorzinho e tal, mas ele tá na caixinha ali dos defensivos, né? Virou uma tese de dividendo, basicamente. Exato. Entendi. Boa. Mais algum papel Queria aí que estão de perguntar olho? Esqueci o nome do banco, aquele banco que Mercantil. você colocou. Mercantil, pra você falar um pouco da tese. Eu nem lembrava o nome, eu vi o nome e falei, será que é BMOB pelo ticker? Aí eu fui olhar o ticker e falei, é Mercantil. BMEB. Cara, então, o Mercantil, ele tem um banco, obviamente, bem menor aqui, né, do que os que a gente colocou. É um cara que está rodando ali com um ROI de mais de 40%. Ele tem majoritariamente exposição a aposentado e pensionista, então já tem um risco aqui um risco de crédito bem menor. E está conseguindo ter um crescimento da carteira de crédito bem interessante, né? Tudo bem que o cara já está rodando ali próximo 2 vezes o book, mas, cara, se a gente combinar aqui um ROI de 40% com um crescimento aqui de lucro também de 2 dígitos, né? A gente está falando ali de um crescimento de lucro por ação de 20%. Então, é um cara ali que a gente acha bem interessante também. A gente tem um pouquinho menos ali por causa da Vol, mas a gente acha que a combinação de um Itaú mais conservador, com o BMEB, com esse nível de ROI, com esse crescimento, a gente tem um bom play ali para surfar. Boa, legal. Acho que além disso a gente tem utilities, né? Tem bastante utilities também. Pegamos bons movimentos ali na Eletrobras. Até a gente fez um aumento recente na carteira. A Dielete, vocês tinham também, né? A gente tinha aqui, carregamos bastante tempo. Eu saí nos 42, 43 ali. Mas andou bem ali depois, né? Sim, na 3. Você tá na 3. A 3 tá. deve estar por aí. A gente tem a 6, né? Por causa ali do dividendo, né? Mas acho que mesmo com essa alta, aí a gente subiu bem. Vamos lá, a gente acertou por ter a Eletrobras na carteira, mas a gente tinha feito algumas reduções por alguns receios ali, por questão de diferença de preços em submercados de energia. Isso dá
algumas perdas ali para a empresa, como aconteceu no primeiro TRI. Só que a gente não devia ter feito essas reduções, né? O papel disparou aí 20% no mês passado, por um balanço muito bom. Então, você tem preço de energia ali que está rodando os R$ 200 o megawatt-hora. Então, isso só para vocês entenderem, né? Tem muita energia na Eletrobras que é vendida hoje a uns 90, que é o regime de cotas criado lá pela época da Dilma. Então, no prazo de 5 anos, né, a contar de 2022, esses volumes de energia eles vão para o mercado livre. Então, tem essas parcelas, né, esses montantes de energia, eles vão ser vendidos no mercado livre a um preço bem maior. Então, agora no iniciozinho de 26, você tem uma outra tranche ali desse volume para ser negociado no mercado livre. Então, a gente acha que tem bastante receita de geração contratada para a empresa entregar. E aqui, na minha avaliação, né, após esse balanço do segundo TRI, a empresa anunciou ali 4% de dividendo num único pagamento. Eu acho que isso dá uma sinalização muito boa da administração, porque a empresa sinaliza, né, que tem uma geração de caixa bem relevante ali já a curto e médio prazo para ela se recompor desse pagamento de dividendo. Então, mesmo com essa alta pós o balanço, a gente fez um aumento ali bem relevante na Eletrobras. Acho que no qualitativo o papel melhorou bem também. A gente tem ali aquele acordo com a União que saiu nesse ano. Tinha ali um risco da empresa ter que fazer mais algum CAPEX em Angra, então isso já foi resolvido. Tinha ali o julgamento da ANEEL quanto à revisão de valores ali de indenização na transmissão, né, que é a RBSE, que também é uma bagunça lá da Dilma. Então, acho que hoje a empresa ela está armadazinha para surfar ali essa melhora na comercialização dos volumes de energia dela. Então, acho que mesmo com essa alta, a gente ainda acha que é um case ali bem interessante, tá? Copel, vocês gostam? Copel a gente gosta, só que eu acho que pós-privatização ali, acho que o mercado já incorporou muita coisa que de fato ela melhorou, né? Se você olhar ali o gap do EBITDA regulatório que ela vem entregando de fato, a gente vê uma evolução bem interessante. Na distribuição, a gente gosta bastante de Equatorial, não porque é o bonitinho do setor, que toda gestora gosta, né? Não é nada disso, mas tirando a Eletrobras em geração e transmissão, a gente acha que o segmento de distribuição no setor elétrico hoje ele é o melhor. Digo isso porque saiu, acho que a semana retrasada, a aprovação da revisão tarifária da Equatorial Maranhão e a tarifa vai ser revisada em 17%. Cara, como assim a tarifa vai aumentar 2 dígitos assim, bem mais do que a inflação, né? E aí, só para explicar um pouquinho esse setor, porque ele é um pouquinho mais, esse segmento, porque ele é um pouquinho mais espinhoso que os demais, mas grosseiramente falando, quanto mais você investe, né, renova o poste, coloca uma subestação nova, troca a fiação e tal, esse investimento ele vai para uma base de remuneração. A ANEEL olha essa base de remuneração, a base de remuneração era 5 bilhões, virou 10 bilhões. Poxa, então agora o cara tem um investimento bem maior. Se a taxa de retorno for 10%, né, que é o WACC regulatório da ANEEL, você vai ter 10%, que era vezes 5 bilhões, agora é vezes 10. A base cresceu bem mais. Então, a gente vê um movimento em todo o segmento de distribuição, CPFL, Equatorial, Energisa, a própria CEMIG, dessas empresas estão acelerando de forma muito relevante o CAPEX nas suas áreas de concessão. Então, a gente espera aí novas revisões tarifárias com esses resultados aí de 2 dígitos, tá? Então, é um case ali que a gente acha bem interessante também. Fora a participação deles na Sabesp, né? Que foi um balanço, assim, acho que foi o melhor balanço da segunda temporada, na minha opinião, da Sabesp. E isso vai naturalmente ser incorporado na Equatorial. Então, a gente acha também que tem bastante destravamento ali de valor na Equatorial. Pô, legal. Eles falaram até recente, se eu não me engano, alguma coisa da Copasa, né? Que seria acho que de algum ativo que ia entrar para venda, que seria um sonho para eles comprar esse ativo que ia ser privatizado. Acho que foi a Copasa, não sei se é CEMIG.
A Copasa avançou agora lá em Minas para... Vamos ver se sai, né, essa privatização mesmo. Mas eles já estão na plataforma da Sabesp, né? Então tem muita coisa aqui para destravar também. Cara, sei lá, né? A Sabesp comprar a participação ali na Copasa, não sei como é que isso vai se dar. Mas na Sabesp também você tem ainda muito destravamento de valor por essa mesma dinâmica, né? Você tem muito investimento ali e o caso da Sabesp, né? Esse investimento ele vai sendo reconhecido anualmente. Então, no final do ano agora, todo esse CAPEX que a Sabesp pós-privatização fez, ele vai ser incorporado na tarifa. Então, já um spoiler aqui para quem é de São Paulo, a tarifa vai ficar mais cara lá em 2026, tanto por inflação como esse efeito aí de reconhecimento de investimento. Então, a gente acha que também tem uma via, mesmo com toda essa alta aí, o papel mais que dobrou, né, depois da privatização. Andou forte esse papel. Mas a gente acha que mesmo assim ainda tem bastante espaço aqui. Aqueles papéis que anda pra caramba, mas o fundamento melhorou muito mais. Então, Vai melhorando. Lembra junto, né? aquela do Santa Catarina, Celesc, né? Que ela negocia 7 vezes EBITDA há anos, só que o papel vai subindo, ela vai entregando e tá sendo 7 vezes EBITDA, né? E vai te devolvendo em dividendo, né? Então, cara, você reinveste ali e é isso, né? São esses racionais que a gente tenta trazer aqui para a carteira valor para vocês, do poder, né? Desse reinvestimento. Às vezes você fica pegando uma tese ali mais arriscada e tal, um turnaround, querendo fazer 40%, 50%, enfim. Aí o papel cai 40%. E, cara, você pode fazer isso talvez com um pouco mais de paciência. Não tô dizendo aqui que você tem que virar o cara chato ali que só quer papel sem graça, entre aspas, mas às vezes isso vai te dar um retorno tão bom quanto, né? E você deixar uma parte ali do teu patrimônio para fazer isso e a outra parte para diversão, né? Digamos assim, para coisas ali mais interessantes. Mas enfim, aí só colocando aqui que Sabesp mesmo com essa alta aí, a gente ainda vê bastante potencial. Tá barato. Barato já teve mais, né? Mas... barato talvez não, né? Mas tá... Tem uma que a galera fez aqui no chat, que eu sei que não tá na carteira, mas que eu sei que você também acompanha, que é Vale. Sim, sim. Cara, eu não vejo tantos triggers ali no papel, tá? Você tá falando ali do minério em torno de $100, 100 e pouquinho. Você teve ali os acordos foi de Mariana, né? Que saiu no ano passado. Então, você já tem a parte daquelas provisões que vai virar a saída de caixa. A gente olha ali, mas mais pelo acompanhamento ali de lei, sabe? Não vejo muito destravamento de valor, não, a curto e médio prazo. Algumas teses ali que o minério vai aumentar muita demanda, porque a China vai fazer uma hidrelétrica nova. Acho que são coisas muito pontuais ali. Acho que tem umas sinalizações ali interessantes que o pessoal lá da China quer de fato impulsionar a economia, isso acaba sendo legal para ela, mas não acho que é isso que vai fazer com que o minério vá para 140 e a Vale gere um puta de um caixa daqui a 2, 3 trimestres, sabe? Mas a gente acompanha mais de fora, né? Um papel que tem bastante percentual do índice, mas a gente nem tem em carteira porque não vê esse destravamento de valor. Nem pelo carrego, assim, você acha que vale colocar na carteira? Então, cara, por a gente não ter tanta segurança ali de China, etc., a gente prefere esse carrego em outras commodities, né? Justamente pela Suzano aqui que a gente colocou com a celulose, com a Petrobras no petróleo, que você tem uma demanda ali um pouco mais firme, mais alguma visibilidade ali de curto, médio prazo. Então, a gente prefere aí ter essas caixinhas, né, do carrego interessante, a gente já acha que está preenchido ali com nomes razoáveis, né? Petrobras, o próprio Itaú, a Eletrobras também, tanto destravando valor como pagando dividendo. Então, a gente acha que está bem posicionado ali. Mas a gente acompanha, olha sempre. A Vale tem um trigger natural do tempo, né, que os desembolsos de Brumadinho, etc., vão praticamente zerar, né, a partir de 27, né? Tem esse ano, tem um próximo, aí a geração de caixa dela vai ficar bem mais robusta, né?
Acho que ela aumenta uns 30%, 40% o free cash flow yield só por não ter mais esses desembolsos, né? É um trigger natural do tempo, né, que a Sim, tese sim. vai trazer. Claro que é distante, né? Mais de um ano para frente, mas eu acho que à medida que isso de repente fique mais próximo, né, Lindo, o papel pode começar a precificar, né? Aí você já tem um bom alívio ali de caixa, né, da companhia. Mas é como você falou, né, tá um pouquinho mais para frente, sei lá, 27 o minério vai estar mais fraco, vai estar mais forte. Então, você tá falando uma commodity, né, não é uma utility. Então, você já tem essa incerteza aí maior no papel. Então, acho que por tudo isso a gente opta por ficar de fora hoje, né? Quem sabe amanhã, na carteira valor ali do mês que vem, vale entra. Mas hoje a visão é essa. Boa, legal. Da minha parte, acho que é isso. Vocês têm mais algum comentário aí, gente? Aqui não. Foi bem tranquilo, aí dá pra tirar todas as dúvidas. Boa. Mas Segundo alguma turno. coisa aí, Lindo, para fechar? Cara, acho que a gente fez uma conversa, né, no começo desse ano. Como eu falei, tava bem mais fácil, né, escolher os papéis ali. Desculpa até te interromper, eu ia falar Vai. disso, eu esqueci, agora eu lembrei, você falou disso. Você falou de Itaú, né? Itaú, se olhar 5 anos atrás, olhar hoje, É, cara, mas se olhasse Itaú em janeiro, fevereiro, não ia pensar nisso, né? Porque tava de graça, cara. sim, Tava. então. Então, assim, o mercado início do ano tava um negócio maluco, né, cara? Assim, os papéis como Itaú, que estavam realmente muito baratos. Ele chegou a estar 6,5 para esse ano, né? 6,5 lucro para esse ano. Tem só esse adendo só, né? Porque realmente, é o que você disse, é normal o Itaú. A gente olhar e pensar, não é tão barato assim, não sei o quê. Mas nesse ano ele tinha ficado, né? Esse Então. ano, muita coisa abriu uma janela meio doida, né? E, cara, o Tillis ali, que deu 40%, 30%, próprio Equatorial, Energisa ali da vida, enfim. Eu acho que depois dessa alta, ficou um pouquinho mais difícil, né, fazer a seleção ali dos ativos. Tanto é que a gente tem coisinhas ali um pouco mais fora do radar, um banco mercantil da vida, algum papel com essa característica. Então a gente está mais seletivo, até um pouquinho mais defensivo. A gente fez uma boa realização na Moura do B, que foi um papel que a gente pegou bem ali também, deu quase 100% do início da carteira para cá. Então a gente está um pouquinho mais conservador, descendo ali para coisas um pouco mais fora do radar, tá? Mas sempre com essa visão de longo prazo e que papéis ali que vão te entregar um bom carrego. E é só agradecer aqui a vocês o convite. Acompanhe ali a carteira valor, né? A gente tem a atualização mensal do relatório na plataforma. Você tem ali todas as teses. Recebo ali muitas mensagens de vocês no chat aqui da plataforma. Fiquem à vontade aí para mandar também, tirar alguma dúvida. E acho que é isso, senhores. É isso, eu queria agradecer o Arlindo pela participação, o Marcos, o Kevin, que são os guerreiros aí da plataforma. O Arlindo, ele solta o relatório sempre no primeiro dia do mês, útil, né, lógico, com as atualizações da carteira, e daí a gente faz uma reunião na quinta, né, E na primeira aqui. que daí ele explica ali por que ele alterou o tamanho de uma posição, por que ele mudou uma posição e passa um pouco do racional. É bem legal, pessoal, então... lembrem de acompanhar, tá? E queria agradecer a todos aí pela presença na live e utilizem as novas funcionalidades do TC. Tá muito legal, pessoal. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Arlindo. Valeu, pessoal. Boa noite.